Bem-vindos para mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12, um capítulo excepcional dado a nós pela palavra do Senhor. E se você está com a gente aí, já curte esse vídeo e comente Jornada 66. Mateus 12 é o momento. Aqui Jesus deixa de ser apenas questionado e passa a ser oficialmente rejeitado pelos líderes religiosos. Esse capítulo revela três coisas: o Senhor do sábado, o pecado imperdoável e quem realmente faz parte da família de Deus. Se você quer entender o que é dureza de coração e o que é verdadeiramente fé, Mateus capítulo 12, ele é fundamental. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei prometido. No capítulo 11, vimos dúvida e rejeição. E agora, no capítulo 12, a oposição cresce. Os fariseus começam a procurar um motivo formal para acusar Jesus. O conflito gira em torno do sábado. E aqui aprendemos algo muito importante. Quando a religião perde o coração, ela se torna inimiga do próprio Deus que diz servir. Os discípulos, eles colhem espigas no sábado. E os fariseus acusam. E Jesus responde, lembrando Davi e os sacerdotes. E então ele declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E isso é gigantesco demais. O sábado foi instituído por Deus. E agora Jesus declara autoridade sobre ele. Isso não é apenas uma discussão teológica, é reivindicação divina. João Calvino afirma que Cristo não aboliu o princípio do descanso, mas corrigiu sua distorção legalista. O sábado nunca foi sobre opressão religiosa, sempre foi sobre graça e descanso. E aqui vemos algo central dentro da teologia. Cristo é o cumprimento da lei, não o inimigo dela. E Jesus, então, ele vai curar um homem da mão ressequida. E pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? Silêncio. Porque o legalismo sempre trava diante da misericórdia. Jesus cita: misericórdia quero, e não sacrifício. O problema não era o zelo pela lei, era a falta de coração transformado. Martinho Lutero dizia que a lei foi dada para conduzir a graça, não para substituir a graça. Religião sem misericórdia é caricatura de santidade. Após a cura, os fariseus começam a planejar a morte de Jesus. Perceba a ironia. Acusam Jesus por curar. E eles tramam assassinado no mesmo sábado. Esse é o retrato do coração endurecido. Quanto mais luz recebem, mais resistem. Mateus vai citar o profeta Isaías. Eis aqui o meu servo. Jesus não entra em confronto político. Ele não levanta exército, ele não busca autopromoção. Ele é manso, ele é humilde, ele é o servo escolhido. E aqui vemos a harmonia da soberania e da mansidão. Ele é rei, mas reina como servo. Olha que fantástico isso. A harmonia entre a soberania e a mansidão. O mesmo rei, ele é servo. E agora vamos entrar no momento que Jesus ele expulsa um demônio. As multidões se maravilham, mas os fariseus dizem: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Esse é um momento crítico. Eles não negam o milagre, negam a origem divina. Atribuem ao diabo aquilo que é obra do Espírito.
E aqui chegamos ao tema mais sério do capítulo. Jesus ele vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Da perspectiva reformada, não é uma palavra impensada, não é uma dúvida momentânea, não é uma fraqueza isolada, é uma rejeição deliberada e consciente da obra do Espírito, mesmo diante de evidência clara. É endurecimento final. Agostinho de Hipona ensinava que esse pecado é a resistência obstinada até o fim da vida. Se alguém se preocupa em ter cometido esse pecado, é sinal de que ainda não o cometeu, porque o coração totalmente endurecido não sente temor. E Jesus afirma: a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Palavras revelam o coração e as obras revelam a raiz. Na teologia, isso se conecta com regeneração. Não somos transformados por comportamentos externos. Somos transformados internamente e então o fruto aparece. Mudança real começa no coração. E então os fariseus pedem um sinal. E Jesus responde: o único sinal será o de Jonas. 3 dias e 3 noites. Ele aponta para sua morte e ressurreição. Isso mostra que o maior sinal não é espetáculo, é a cruz. Charles Spurgeon dizia que a ressurreição é o selo de Deus sobre a obra de Cristo. Quem rejeita isso, rejeita tudo. Jesus fala também de alguém que é limpo, mas permanece vazio. E o Espírito retorna com outros piores. Isso ensina que reforma moral sem regeneração não é salvação. Você pode abandonar os seus hábitos externos, mas se Cristo não habita em você, o vazio se torna terreno perigoso. Religião sem novo nascimento é instável. Sua mãe e seus irmãos chegam e alguém avisa. E então Jesus ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para os discípulos: quem faz a vontade do meu Pai. Então aqui vemos algo radical. A família do reino não é definida por sangue, mas por fé. Na teologia, isso ecoa a doutrina da adoção. Somos feitos filhos por graça e não por genética. Mateus 12 nos confronta profundamente. Cristo é Senhor do sábado. Misericórdia é superior ao ritual. O coração pode endurecer diante da luz. Rejeição persistente é perigosa. Regeneração é essencial. E também a verdadeira família é espiritual. Talvez você tenha crescido em um ambiente religioso. Talvez conheça a Bíblia. Talvez frequente igreja há anos. Mas a pergunta é: seu coração foi regenerado? Porque proximidade não é conversão. Exposição não é transformação. Mateus 12 marca a intensificação da rejeição oficial a Jesus. E a partir daqui, a tensão aumenta, mas também aumenta a clareza. Cristo não deixa espaço para neutralidade. Ou ele é Senhor, ou é rejeitado. No próximo capítulo do Evangelho de Mateus, veremos a parábola do reino. História simples, com verdades profundas sobre eleição, crescimento e juízo. Se esse estudo tem te edificado, compartilhe, curta aí também e comente Jornada 66. E não deixe de examinar o seu coração, porque a maior tragédia não é oposição aberta,
é endurecimento silencioso. Nos vemos no próximo capítulo de Mateus. Que Deus o abençoe.